as coisas vão acontecendo, né? Ah, é? Muitas tribulações, né? Mas falar do reino de Deus é algo diferenciado. Se nós falássemos qualquer outra palavra, talvez não tivesse tantas coisas se levantando contra como a nossa missão de falar do reino de Deus. Porque são poucos ainda que estão falando do reino de Deus, na autoridade e no conhecimento que o Senhor tem derramado sobre essa casa. Nós somos uma igreja pequena, porém não sem reverberar no mundo espiritual. Nós reverberamos. O foco do inimigo vem sobre nós. Mas eu quero fortalecer vocês a continuarem na perseverança da pregação do evangelho do reino. Amém, povo santo? Muito mais agora as irmãs, as mulheres, em que foi depositado mais dessa palavra, foi esclarecido mais. As irmãs são boca de Deus para proclamar essa palavra. Hoje de manhã estudamos aqui pela manhã o papel das mulheres dentro da igreja, e dentre eles as irmãs têm liberdade para evangelizar, têm liberdade para profetizar. Então, mulheres, eu quero realmente focar nesse trabalho de vocês. Vocês são protagonistas. Pegando um gancho da mensagem do diácono Júlio, de domingo passado, que disse que nós todos somos protagonistas. Quantos podem dizer amém? Todos somos aptos aqui em falar do reino, irmãos? Recebemos bastante para poder falar. E de manhã estudamos sobre ministério profético. Nós não somos profetas, aqui não tem muitos profetas. Mas a palavra profética é reproduzida através de nós. Amém? Anunciando a vinda do rei. Por isso os cânticos também tiveram tudo a ver com aquilo que nós vamos falar agora. Não é de preparar as lamparinas, de estar falando da volta de Jesus, de estar clamando Maranata. Tudo isso tem a ver. Eu quero trazer uma palavra diferenciada hoje, mas que se encaixa na nossa vida, nesse ministério da Igreja Filhos do Reino. Abre, por favor, Isaías, capítulo 21, verso 6. Isaías, capítulo 21, verso 6. O tema da mensagem é este: o privilégio e a responsabilidade dos atalaias do reino. Então, abre aí, Isaías 21, 6. Vou falar de atalaias. Eu não sei se todos aqui entendem o que quer dizer atalaia. Todo mundo entende? Todo mundo sabe o que é um atalaia? O adolescente está fazendo assim com a cabeça. Ele ainda não sabe o que é atalaia. Vai aprender hoje, viu, Daniel? Agora falei o nome, já era, esqueci. Podia ser só adolescente, né? Olha só, queridos, vai aprender hoje, em nome de Jesus. E todos mais que ainda não têm familiaridade com essa palavra, vai aprender hoje. Nós somos atalaias do reino. Vou provar biblicamente a você. Lógico, a palavra profética que nós vamos ler, ela já se cumpriu na história de Israel, mas ela tem ganchos, digamos assim, ela tem apontamentos para nós também. Isaías 21, 6 até o verso 9 vai ser a abertura. E aí eu explico o que é atalaia. Vamos ler primeiro o texto? Já está cá, né? Já está cá? Ainda não? Amém. Eu não quero nem olhar, irmão, está cá. Isaías 21, 6 até o verso 9, igreja. Quem quiser ler esse contexto comigo, vamos lá? Pois assim me disse o Senhor: vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Verso 7. Quando vir uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente, com grande atenção. Verso 8. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente, durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Verso 9. Eis agora, vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Amém, povo santo? É um contexto
daquela época, como eu disse. Mas ele explica um pouco o que é a função do atalaia. Foi dito para colocar um atalaia. E o que é um atalaia? No verso 8. Verso 8 tem uma explicação. Vamos lá? O que está escrito aí no verso 8? Ele vai falar. Vamos ler de novo o verso 8, igreja? Então o atalaia gritou como leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé. Está aí a dica para quem não sabe o que é um atalaia. O atalaia ficava onde? Na torre de vigia da cidade, tomando conta da proximidade de inimigos. Então, o que é um atalaia? Um vigia, um guarda. Ele chega a usar a palavra guarda aqui nessa tradução. Estou de pé continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. O atalaia é um vigia, o atalaia é um sentinela. Amém, queridos? Modernamente poderia ser um guarda patrimonial. Tem muitas empresas que guardam os bens, guardam as propriedades, ok? Mas na antiguidade tinha um soldado designado para ficar numa torre alta e ter boa visibilidade da área, assim que ele visse proximidade de exércitos inimigos. Ele tinha um chofar, um chifre de carneiro, e ele dava alarme com o chifre. Ele soprava o chifre de carneiro e avisava a cidade que está vindo o inimigo. Esse é o papel do atalaia. Dar o anúncio do perigo, avisar, alarmar a cidade, tocar o alarme. Quantos entendem, diga amém. Entendeu, jovem? Um vigia na torre de vigilância. Alguém que está ali para olhar, para ver, para discernir o perigo. Esse é o atalaia. Abre agora, por favor, em Ezequiel 3, verso 17. Pela manhã discutimos sobre isso. Nós não somos profetas. Nem todos têm chamado profético. Nem todos têm o dom da profecia. Mas todos nós aqui sabemos ministrar a palavra profética. Eu estou falando alguma bobagem, irmãos? Você não é capaz de pegar uma passagem profética e explanar em cima dela para as pessoas? Você não é capaz de abrir um texto do livro de Isaías, de Daniel, de Zacarias, ou mesmo do Apocalipse de João, e avisar para as pessoas o que vai acontecer? Nesse sentido, a palavra profética, ela está nos nossos lábios como profetas. Nós não somos profetas, não estou sendo contraditório, mas falamos palavras que são profecias. Amém? Então olha para o texto agora, um profeta de ofício, né? Profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Quero fazer esse paralelo. O atalaia é vigilante, ele fica de olhos abertos na torre de vigia e dá alarme. Vai explicar mais uma vez isso. Olha o texto aí, igreja, lê em voz alta quem puder, vamos lá? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Perceba, agora não é o atalaia soldado. Agora o profeta é comparado, é comissionado como um atalaia. Quantos estão percebendo isso aí no texto? Ele é profeta, mas ele é posto como um atalaia para a casa de Israel. Agora já não é mais alguém que vigia inimigos humanos somente. Não é só alguém que está tomando conta de um perímetro. É alguém que tem uma função dentro da casa de Israel, como atalaia, comparado ao atalaia. O texto diz: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E aí o texto segue, vamos lá? Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Veja aí o ofício profético sendo comparado ao ofício de um soldado de vigia. Está sendo comparado, equiparado. Deus está dizendo: Ezequiel, você vai ser como um atalaia. Eu vou avisar esse povo. E da minha boca, eles vão ouvir através de você a palavra que eu vou dar. Segue o texto. Eu parei no verso
17. Verso 18, igreja. Agora veja a função de atalaia de Ezequiel. Vamos lá? Quando eu disser ao perverso, ao homem mau, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Presta atenção agora, igreja. Perceberam aí que a função de atalaia é diferente aí para Ezequiel? Não é avisar da proximidade do inimigo, mas ser usado para avisar pessoas diretamente do perigo que elas estão correndo com o seu pecado. E quando eu estava ministrando isso no meu coração, o Senhor ministrou no meu coração, me lembrei que nós não somos profetas, nenhum de nós aqui é profeta, mas não é semelhante à nossa responsabilidade de avisar o mundo dos seus erros? Não é semelhante ao nosso evangelizar? Não é semelhante ao nosso proclamar? A gente vai para as praças, por exemplo, fomos recentemente, para avisar o pecador que precisa se arrepender. Se ele não se arrepender, ele morre no pecado. Há um ponto de similaridade, ainda que não seja exatamente igual ao que Deus fez com Ezequiel. Com Ezequiel, Deus fez de maneira muito radical. Mandou o profeta avisar, fulano está em pecado, avisa ele que ele está em pecado. E se você não avisar ele, ele morre em pecado. Nesse momento, irmãos, o profeta tem um papel fundamental para salvar a vida do pecador. Ele se cale sabendo que tem que falar e aquela pessoa morre em pecado. Mas Deus cobra do profeta a vida que morreu em pecado. Isso parece contradizer tudo que entendemos sobre livre-arbítrio. Cada um dará conta de si mesmo perante Deus. Esse é o princípio áureo da palavra de Deus. Cada um dá conta de si mesmo. Então por que o profeta é cobrado do sangue daquela pessoa? Porque ele sabia. Porque ele recebeu instrução. Deus revelou a ele. Vai lá e fala com fulano. Porque se tu não falar, ele morre no pecado dele. É para lhe salvar a vida. Quantos entenderam? Digam amém. Então olha que o estreito, né? Ser profeta no tempo de Ezequiel não era fácil. Além de ter que dar recados de morte ou de aviso de morte, ele poderia ser cobrado pessoalmente caso não falasse. Isso para mim tem uma similaridade muito grande de maneira geral com toda a igreja. Nós sabemos que as pessoas estão em pecado. Você conhece o seu familiar em pecado. Aquele que é bêbado, aquele que é homossexual, aquele que por exemplo, adúltero. O que você diz a ele? Ou não diz nada, ou fica em cima do muro. No caso de Ezequiel, ele seria cobrado, caso não avisasse o pecador. Vamos seguir o texto, tem mais um pouquinho de contexto, vamos lá? Verso 19. Perceba a responsabilidade do profeta. Verso 19, vamos lá? Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, agora o profeta já fez sua parte. Vai continuar valendo livre-arbítrio. E ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, Ezequiel. Salvou a alma do perverso, não, o perverso continuou mal, ele morreu na iniquidade. Mas como ele cumpriu seu papel de anunciador, de atalaia, ele se salvou, Ezequiel se salvou. Todo mundo está entendendo o peso disso? O texto segue dizendo, verso 20, também, quando o justo... Lê, por favor, que isso aí é muito... Isso toca a todos nós, é uma palavra de mais ou menos, deixa eu ver, Ezequiel, pelo menos uns 500 a 600 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2023, 26. Tem pelo menos 2.600 anos esse texto. Muito tempo, 26 séculos. Mas você vai ver como ele tange a nós hoje, no presente. Vamos ler? Verso 20. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e
e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá. As suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão, atalaia, o requerirei. Pesado, né? Agora ficou mais estreito para todos nós, porque fala do justo. E o justo tem todo o tempo nesses 26 séculos. Aqui tem justos, ou pelo menos estão sendo justificados. Alguém que está no caminho certo, vivendo a verdade em Cristo, resolve ir para o caminho mau e cometer maldade, ele vai ser advertido, deve ser advertido. Caso não, ele morre no seu pecado. Entendam isso em nome de Jesus. Hoje pela manhã, estava postando algumas coisas na internet, tinha algum tempo que eu tinha já preparado a aula da manhã, me deparei com uma postagem de alguém que eu não conheço. Tem muitas pessoas que eu assimilei nos meus contatos por causa dos vídeos que nós produzimos para espalhar para essas pessoas. E ali naquela postagem, ele mostrava uma imagem, uma ilustração de uma mulher simbolizando o sistema religioso, cheia de cordas nos dedos e uma pessoa amarrada por aquelas cordas, um fantoche. É fantoche que se diz? É, fantoche, que tem aquele de mão e tem de corda. E aquela imagem dizia que ainda bem que você saiu do sistema religioso, como se tivesse cortado as cordas, para poder se tornar um desigrejado. Irmãos, na hora o meu ser se convulsionou. Eu falei, não é possível que a pessoa pense que sair do contato dos irmãos é sair do sistema. Igreja não é sistema, é o corpo de Cristo. É verdade que tem muitas empresas aí no Evangelho, é verdade. É verdade que há distorções várias, que há mercenários da fé, é verdade. Mas não se pode generalizar. Não se pode dizer que toda igreja é um sistema, é um esquema. Aí reagi, da maneira que eu sei reagir. Peguei uma imagem na internet de um fantoche cortando as próprias cordas e escrevi lá no meu, fiz meu próprio banner, fundo escuro bem preto. Escrevi lá no meu assim, mais ou menos, não vou lembrar todas as palavras. É verdade que o sistema religioso manipula. É verdade que ele pensa só nos bens materiais, esses que manipulam. Mas é um erro achar que todas as igrejas são esquema, que todas as igrejas são empresa. Quem corta as cordas do controle, na verdade, sai debaixo do jugo de Cristo. E aí eu termino dizendo que essa pessoa opta pelo caminho do individualismo e da indolência. O que acontece quando uma pessoa, a pretexto de sair do esquema ou do sistema religioso, resolve se isolar do corpo do Cristo? Ela está debaixo da vontade do Senhor? Ela está cumprindo a vontade do Senhor? Queridos, enquanto eu viver, eu vou exortar quem pensa que está seguro fora do corpo do Cristo. Porque eu quero que esses irmãos tenham consciência de que não estão bem. Normalmente se isolam e ficam frios na fé. Normalmente se isolam e começam a ficar carnais. Normalmente se isolam e se contaminam direto com o mundo. Não pense que seus irmãos que estão fora da igreja estão bem. Eles não estão bem. Eles respiram, eles trabalham, eles comem. Voltam para casa. Mas estão longe do aprisco. Cortaram de si as cordas que eram o jugo de Jesus. Estão vivendo indolência. Precisam ser exortados com amor. Você tem que se importar com eles. Quantos estão entendendo? Não é o papel de um atalaia avisar que aquele caminho é mau, que aquele caminho vai dar em morte. Não dá em vida. O isolamento não dá em vida, irmãos. Jesus não morreu na cruz por indivíduos ficarem isolados. Ele morreu para nos constituir um corpo. E um dos textos que eu coloquei diz: e sede agradecidos por estar no corpo. Quem está no corpo tem que agradecer ao Senhor.
Você faz parte do corpo do Cristo. O Senhor não salva pessoas individualmente, afastadas umas das outras. Tem um convívio, que é o grande desafio da igreja, é o convívio. Tem irmão de todos os tipos. Uns mais fracos, outros mais fortes, um mais carnal, outro mais espiritual. Tem irmão de cabeça dura, tem irmãos maleáveis, outros manipuláveis. Tem todo tipo de pessoa dentro do corpo do Cristo. O grande desafio é vivermos em comunhão, suplantando as dificuldades, vencendo os desafios do convívio. Amém, irmãos? É muito fácil sair da igreja. É fácil. Acabou o problema. Entre aspas. Porque entra na desobediência. Deus não mandou você sair da casa do Senhor. Amém, queridos? Isso é um dos fatores que me levou a trazer essa palavra. O atalaia, ele avisa do perigo. Ele tem os olhos abertos espirituais. E ele avisa do perigo. Em nome de Jesus, quantos estão entendendo? Importantíssimo. Porque um justo que está na casa do Senhor pode se desviar. E eu vi a irmã Doralice aqui clamando. Ela não sabia nada do que eu ia pregar. E ela estava clamando para nunca se desviar da fé. Mas que ela tem mais de 30 anos de evangelho. Ainda hoje é necessário fazer esse clamor. Para que não venhamos a desviar da fé. Verso 21, igreja, para concluir esse trecho aí. Vamos lá? No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu salvaste a tua alma. Cumprir o ofício de atalaia salva a pessoa que é avisada e salva o portador da notícia, da exortação, da palavra. Amém, povo santo? Compreendeu que isso é um contexto mais abrangente? Não foi só para Ezequiel. Ah, pastor, mas se eu não falar nada, eu estou condenado. Não é bem assim. Deus revelou alguma coisa sobre essa pessoa para você. Mas existe um princípio aqui. Eu queria que você guardasse o princípio. Abre agora, por favor, em Abacuque, capítulo 2, verso 1. Outro profeta. Abacuque, capítulo 2, verso 1. O privilégio de estar com os olhos abertos, o privilégio de estar enxergando o mundo espiritual, o privilégio de ter a palavra do Senhor no coração, é acompanhado de grande responsabilidade. Abacuque 2:1. Eu coloquei esse texto aí, porque, mais uma vez, é um profeta, e nós não somos profetas, mas ele vai mostrar uma coisa muito interessante. Vamos ler, quem puder, do verso 2 até o verso 4, igreja. Está sendo bem rapidinho, já estou na metade do sermão, vamos lá? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Verso 2. O Senhor, Yahvé, me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aí teve um ponto de conexão conosco. Não é interessante? Nós estamos falando de algo de mais de 2.500 anos atrás. Não tinha naquela ocasião os meios de comunicação que tem hoje. Não tinha naquela ocasião os meios de mídia que tem hoje. Pensa, 2.500 anos atrás, lá na terra da Palestina, algo bem primitivo. Deus dá uma visão ao profeta. E depois que Deus revela aquela visão ao profeta, Deus manda ele escrever a visão numa tábua. Era como se Deus mandasse a ele, na linguagem de hoje, coloca o que eu vou te dizer e mostrar num outdoor, numa propaganda de rua, para que todos, quando passarem, possam lê-la. Quantos entenderam? Isso aqui é praticamente a invenção do outdoor, irmãos. Praticamente. Não sei se foi com tinta, não sei se foi, como é que se fala? Entalhadas letras
em hebraico numa madeira, ou se foi pintado, mas Deus mandou ele publicar a visão, para que qualquer um que passasse pudesse ver. Não é esse o nosso papel hoje? Deus já colocou uma visão no nosso coração. Deus já tem detalhado a visão no nosso coração do reino. Veja aqui claramente uma função minha. Eu tenho que pegar essa visão e fazer com que qualquer um que passe possa ver a visão. Espalhar a visão, publicar a visão, dar a oportunidade de outros também lerem a visão, alcançarem a visão. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Você consegue ver pontos de conexão com o nosso ministério, irmãos? Como igreja que recebeu a visão do reino. As irmãs fizeram isso nesses dias. Elas pegaram tudo que o Senhor revelou dentro daquele período, né, de tempo, e pegaram aquela porção da visão, publicaram a visão, de modo que as suas irmãs pudessem ler a visão. Teve até alguns filminhos, né, que a gente pega na internet, para ilustrar a visão. E elas puderam, então, receber a visão. Eu vejo claramente uma função prática dessa publicação dos textos da visão do reino. Fazemos essa palavra no nosso canal. Nosso canal vai completar 1000 vídeos. Tem 900 e tantos vídeos. Estamos chegando a 1000 vídeos no canal. Hoje temos mídia. Hoje temos propaganda. Hoje temos mídia social. Nós temos Instagram, temos Zap, temos ainda o Facebook. Quem usa Facebook? Queridos, eu quero realmente, pautado nessa realidade aqui, estimular você. Pega a visão, escreve a visão, ilustra a visão e bota para que todos leiam a visão. Quem passar possa ver a visão. Qual estou entendendo? Eu provoco esse tipo de coisa na internet. Eu pego lá, faço meus banners mesmo no computador, pego uma imagem chamativa e escrevo palavras que alcancem corações. Pode fazer isso, você também pode. Todo mundo aqui pode. Ainda mais com a IA. Veio aí a inteligência artificial, ChatGPT. Você pode até bolar o que você quer ministrar, pede para ele arrumar e bota na internet. Em fração de minutos, você tem uma propaganda bem elaborada, bem feita, para espalhar a visão. Nesse sentido, também somos como Atalaia. Ele se colocou na torre de vigia, esperou receber a visão, e depois de receber, publicou a visão. Vou voltar para o verso 2. Quero fixar isso no seu coração. Verso 2, por favor. Abacuque 2:2. E eu queria que a igreja lesse em voz alta. Por favor, lê comigo. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Vocês não gostam muito disso que eu faço, não? Mas fala para o seu irmão que está do seu lado. Parece jargão de pastor, né? Fala para o irmão que está do seu lado. Escreve a visão. Você pode escrever a visão, irmão? Escreve a visão. Escreve a visão. Ela já está no teu coração, na tua mente, mas escreve a visão. Materializa a visão de maneira visível para outros. Escreve a visão. Grava sobre tábuas. Não bota em tábua não, irmão. Bota na internet. Não precisa botar numa tábua, comprar madeira, pintar, entalhar. Bota na sua página lá, irmão. Em nome de Jesus. A visão. Publica a visão. Escreve sobre tábuas, para que o possa ler até quem passa correndo. Não é um outdoor, irmão? Só pode ser um outdoor primitivo, de 2.600 anos atrás. Porque se ele escrevesse numa tabuinha pequenininha, em caracteres pequenos, quem passasse correndo não ia conseguir ler. Significa que ele escreveu, ó, grandão. Ele escreveu essa visão que Deus deu a ele, grandão, bem grandão, com vários metros de largura, para que alguém correndo ainda assim conseguisse ler. Esse texto é muito interessante. E aí o texto diz assim:
Verso 3, para concluir. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Agora verso 4, olha que interessante, vamos lá? Eis o soberbo, parece que mudou de assunto. Presta atenção. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Continua sendo o papel do atalaia. Ele fala para justos e injustos. Ele fala para aquele que se arrepende e para aquele que não se arrepende. Mas ele fala. Mas ele publica. Mas ele passa a visão. Ele provoca. Ele provoca a reflexão. Quantos entenderam? O justo vai parar e vai atentar. E o injusto vai desmerecer. Mas o atalaia fez seu papel. Ele publicou o que Deus mandou. Todo mundo pegou em nome de Jesus? Vou fazer agora uma comparação. Amém? No Novo Testamento, não existe nenhum texto que diga que nós somos atalaia, que a igreja é atalaia. Não existe isso. Atalaia é um sentinela. Atalaia é o responsável em dar o alarme do perigo. Mas o contexto disso a gente já aprendeu. Eu me lembro que no quartel, quando eu servi, nos idos de 86, tem tempo, né? 40 anos faz esse ano. 40 anos atrás, eu estava servindo no quartel. E eu servi aqui no Campo dos Afonsos, servi na aeronáutica. Campo dos Afonsos. Irmão André conhece bem aquele pedaço ali. Na Unifa, Universidade da Força Aérea. Soldado raso. Certo? Soldadinho raso. Pé sujo, né? E aí, tinha um serviço, tirei vários serviços, a maioria deles com vassoura, viu, irmão? Você está imaginando que eu tirei um monte de serviço armado? Eu tirei muito serviço com a vassoura na mão. Tinha que varrer para lá, varrer para cá, varrer a oficina. Eu raramente, só caí uma vez dentro do rancho. O melhor serviço que tinha para soldado é no rancho. Você limpava lá a cozinha, mas também comia pra caramba. Eu só caí uma vez no rancho, irmão. A minha sorte na escala era oficina mecânica, tudo sujo. Vassoura, varrer não sei aonde, dormitório, só caí assim, com vassoura na mão. Mas eu me lembro que uma vez eu tirei sentinela, do lado de fora aquele, como é que se chama? Condomínio ali que tem militar, né? Como é que é? Vila Militar. Vila Militar. Eu tirei serviço na Vila Militar dentro da guarita para tomar conta de madrugada. E éramos 2 soldadinhos. Com 18 anos, você viu que não prestou, né? O que nós combinamos? Estava todo mundo com sono. Já era 2, eu acho que era o quarto de 2 para 4 horas da manhã. O pior horário que tinha era de 2 às 4. Porque meia-noite até as 2 eu estava mais ou menos acordado. Mais de meia-noite até as 2 eu tinha dormido, tirando um cochilo, e cheio de sono ia para o posto para tirar serviço. 2 às 4 é o mais mortal, irmão. De 4 às 6 você já dormiu de meia-noite até as 4. E aí nós combinamos, eu e o cidadão, nem lembro qual era o camarada, que estava comigo naquela guarita, a gente com capacete, com tudo, arma, fuzil. A gente combinou o seguinte, olha só, a guarita é pequenininha. Você tira 1 hora de vigília enquanto eu durmo. Depois você dorme e eu fico vigiando. Combinamos. Só que tinha o sargento, né, que passava em, como é que chama? Ronda. Que bom que vocês estão lembrando, já nem me lembro, 40 anos atrás. O sargento passava para ver justamente, porque soldado não presta, quis dizer, se tinha alguém dormindo no serviço. E a gente combinou, ficar de olho aí no Ronda, porque eu vou tirar um cochilo aqui dentro da guarita. A gente se apertava todo dentro daquela guarita ali, acocorado ali na guarita. Mas, queridos, olha só que erro. Isso é um erro de egoísmo. Sabe qual é
o posto mais importante numa vigília noturna é o da guarita. Porque se ele for calado ou morto, não tem como avisar ao restante do quartel que está havendo uma invasão. O sentinela é muito importante, que ele esteja de olho, que ele esteja atento. Porque enquanto os outros dormem, ele vigia. Ele é responsável pelos outros. Se ele estiver dormindo, o ladrão vem, a invasão acontece e muita gente pode perder a vida. Olha a importância do sentinela não dormir no posto de vigília. Amém? Me lembrei disso. Vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Quem foi chamado para ser atalaia tem que estar com o olho aberto. E aí se aplica a todos nós. Vigilância constante, vida de santidade. Nunca fechar os olhos, espiritualmente falando. Nunca se distrair. Estar na brecha, na intercessão, orando pelos seus irmãos. Apocalipse 14, 6. Eu falei que nós temos uma visão para passar adiante com o ministério. E a palavra de Deus vai revelar essa missão nesse texto. Apocalipse 14, 6. Já está aqui, né? Amém, igreja? Está aqui já? Eu não vou olhar. Então vamos ler comigo. Confio. Do verso 6 até o verso 10. Vamos ler? Vê se não é nosso ministério como igreja. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Preste atenção, que quem está trazendo esse evangelho é um anjo. Um anjo. Paulo disse, se vocês receberem um anjo que vá além do evangelho que eu tenho dito a vocês, seja maldito, seja anátema. Mas aqui no tempo do fim, o anjo traz o evangelho eterno para ser pregado em todos os lugares da terra. Mas anjo não prega. Quem prega são homens, mulheres, jovens. O anjo só trouxe a revelação. O anjo só comunicou, só foi instrumento de Deus para entregar. Percebam que é o evangelho eterno. É o mesmo evangelho que Deus pensou na eternidade. É o mesmo evangelho que Jesus pregou aos apóstolos. 2000 anos depois, tem que ser trago pelo anjo de volta. Uma vez, ministrando sobre esse texto, perguntei a uma pessoa: sempre houve evangelho pregado na terra. Sempre houve cristianismo nesses 21 séculos. Por que, no tempo do fim, tem que trazer o evangelho eterno de volta? Porque o evangelho que está sendo pregado nesse tempo todo não é igual ao evangelho eterno. Quantos dizem amém? Não é fato, querido, que houve um desvio histórico, encheram a palavra de apostasias, de engano, de doutrina, de dogmas, de sofismas ao longo desses 21 séculos. A palavra que é pregada em muitos lugares hoje é exatamente a mesma que Jesus pregou e os apóstolos. Então justifica que no tempo do fim Deus traga de volta o evangelho eterno. Mas assim que Deus traz a visão do evangelho eterno restaurado, o que tem que ser feito com a visão? Ele tem que ser pregado para cada povo, língua, tribo e nação. Diga assim: eu recebi a revelação do evangelho eterno. Cabe a mim pregar. Amém? Não é o nosso ministério? Não foi o que as irmãs fizeram nesses 3 dias, pregando o evangelho do reino revelado? Mostrando coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver no tempo atual. É incrível, irmãos, o áudio que aquela irmã colocou. As irmãs colocaram no grupo para o pastor ouvir. A irmã se sentia desconhecedora da palavra.
Parece que é cristã de longa data, não sei. Mas não conhecia. Quem é a irmã? Não quer dizer o nome, não. Ela é cristã de muito tempo? Glória a Deus. Olha aí, testemunho. A irmã, que já é crente de longa data, ouvindo a revelação do reino, chorava aqui sentada, recebendo a visão. Queria que vocês entendessem. Eu quase peguei esse áudio, que está lá no meu zap, e eu colocava aqui para vocês verem aqui não é? Mas é difícil, porque às vezes sai baixinho. Tem que amplificar, tem um processo. Eu quase trouxe esse áudio para vocês entenderem que não é comum que aquilo que Deus deu na nossa mão. Que as pessoas, quando ouvem, parece a primeira vez que ouviram na vida. Deus trouxe a revelação da visão para nós, igreja. Cabe a nós pregarmos. Amém? Todos nós. Nesse detalhe, somos todos atalaias. Todos avisamos, todos exortamos, todos esclarecemos. Todos podemos fazer isso. Amém? E aí o texto segue dizendo assim, ó. Qual é a advertência? Verso 7. Dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Porque, irmãos, é chegada a hora do seu juízo. Isso aí foi escrito há 2000 anos atrás. Você acha que essa advertência era para o tempo de Jesus e os apóstolos ou é para o tempo final agora? Nós estamos vivendo esta época em que devemos declarar para as pessoas: temam a Deus, porque o juízo está próximo. Está muito mais próximo dos nossos dias do que naquela época. Nós estamos vivendo o fim do fim, o fim do tempo do fim. Somos nós, a igreja do tempo do fim, irmãos, que temos uma palavra para advertir o mundo: temam a Deus, o juízo está próximo. As coisas estão acontecendo sobre a terra, irmãos. Como estão observando aí a movimentação política, geopolítica e religiosa? Irmãos, agora o Donald Trump resolveu fazer sua própria ONU particular. Você acha que isso não tem implicância nenhuma no mundo? Começa a juntar, isso não é comum. Isso não é comum. Está havendo uma movimentação entre povos, formando alianças. É um conselho de paz. Presta atenção, está diante dos nossos olhos. Algo que não se via desde a época da Segunda Guerra Mundial. Do lado espiritual, em outubro, o Papa atual, o Papa Leão XIV, se eu não me engano, ele juntou lá no Coliseu Romano representantes de todas as religiões e fez um culto ecumênico. Juntou com hinduístas, juntou com protestantes, juntou com islâmicos, para unificar as religiões, para torná-la uma só. Irmãos, o mundo está se movendo. A palavra profeta se cumpriu sobre a terra. E nós temos a visão. Nós estamos apercebidos, devemos estar. Quem vai pregar? Quem vai alertar o mundo? Não fique esperando que só o pastor Damásio, pastor Pedro, pastor Igor, pastor Márcio vai fazer essa obra. Você também é responsável. Sabe por que você é responsável? Porque você já tem a visão. A visão não está circunscrita aos pastores. A visão está no teu coração. E ela está na tua boca. Amém, povo santo? Haja como um atalaia. Avise. Publique. Grite para todo mundo ouvir. Temei a Deus, porque está chegando a hora do seu juízo. Amém? Compreende, igreja? Que isso diz respeito à igreja do tempo do fim. Que somos nós. E olha que interessante. Lembram no texto de Isaías que o atalaia avisava que caiu a Babilônia? Agora olha no verso 8. No tempo do fim vai ser dada essa palavra de novo. Olha o que tem escrito aí. Vamos ler? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo:
O que está dizendo o anjo? Caiu a grande Babilônia. Lá no tempo de Isaías diz, caiu a Babilônia. E no tempo do fim vai se dizer, caiu a grande Babilônia. E o texto segue dizendo, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Não é agora a Babilônia lá no Oriente Médio, é o sistema babilônico, é a religião babilônica. Eles querem se juntar, irmãos. Nós podemos denunciar, amém? Nós podemos abrir o bocão, nós estamos enxergando a movimentação no mundo das trevas. Mas vai cair. No tempo devido, o sistema maligno vai cair. Essa palavra vai se cumprir sobre a terra. Amém, povo santo? Nós já podemos começar a declarar o futuro. Está escrito. E aí o verso 9 diz, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Seres humanos serão marcados pela marca da besta. Cabe a nós alertá-los. Caminho de morte, caminho de perdição eterna, condenação, lago de fogo. Quem é que vai falar isso para essa geração? Diga assim, eu. Tem coragem? Tem coragem de abrir a boca e denunciar o erro? Tem coragem de abrir a boca e publicar a sentença de Deus? Eu quero que você perceba que a igreja é responsável, está vigilante como atalaia. O texto não diz que nós somos atalaia, mas a postura é de um vigia. Lucas capítulo 12, verso 37, vamos terminar. Lucas 12, 37. Eu quero terminar essa mensagem, você já entendeu. Lucas 12, 37. Jesus advertiu a igreja do tempo do fim, nós. Vamos ler? Já está aqui, né? Do verso 37 até o verso 40. Perceba e se inclua no texto, tá? Perceba que é para nós e se inclua no texto. Vamos ler em voz alta, igreja? Bem-aventurados ou felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, quando é que ele vem? Está vindo aí, né, Jesus? Minhas lamparinas já estão acesas. Está esperando? Quando ele vier, feliz aqueles servos, que quando o Senhor vier, os encontre como? Diga assim, vigilantes, na torre da vigília, apercebidos. Como é que o Senhor exorta a igreja a estar? Vigilante. Amém, povo santo? Não é a figura de um vigia, de um atalaia? Atalaia é vigia, vigia é atalaia. Vigilantes, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Agora lê o verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Achar como? Vigilantes. A postura de vigia. Verso 39, igreja. Sabem, porém, isso. Se um pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Verso 40, igreja, declara aí, por favor, vocês. Amém? Diz respeito a nós, irmão, a igreja do tempo do fim? É a igreja que você vai encontrar viva
sobre a terra. É a igreja final. Como é que termina o verso 10? Verso 40. Ficai também apercebidos, vigilantes, observando tudo. Porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quer numa vigília, quer na outra. Não é precisa. Não é? Nós vamos ver os sinais. Mas ninguém pode determinar a data. Mas os sinais nós vamos ver. Amém, queridos? Pelos sinais nós vamos ver a proximidade. Está quase na hora do Filho do Homem descer. Do Rei Jesus vir reinar. Estabelecer juízo e justiça sobre a terra. Mateus 24:14, não precisa abrir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. O que é antes do fim? A pregação maciça, mundial, da visão do reino, do evangelho eterno. Amém, povo santo? E nós já temos o evangelho nos lábios e no coração. Por último, último versículo mesmo. Isaías 52:8. Isaías capítulo 52:8. E para quem gosta de comer aquele lanchinho na cantina, hoje não tem cantina. Oh. Então terminou aqui, a gente abençoa vocês e bye bye, tchau. Isaías 52:8. Quem pensou que ia comer aquela pizza da Lenice, hoje não tem. Aquele empadão de frango, hoje não tem. Oh, Jesus. Está aguçando aí o paladar de vocês? Isaías 52:8. Vamos finalizar com essa palavra lindíssima. E ao mesmo tempo, uma palavra que nos coloca bastante responsabilidade. Vamos fazer o seguinte, fica de pé, igreja, por favor. É o último texto. Está na hora. O que você aprendeu hoje, igreja? O que você aprendeu hoje? Eu acho que eu nunca preguei nesse texto. Somos atalaias. Somos vigias, sentinelas. E sobre nós pesa qual responsabilidade? Anunciar a visão. Declarar às pessoas a visão que já está no nosso coração. Já foi revelada a nós. Publicar a visão. Escrever a visão. Torná-la pública. Pega o teu celular e faz lá um videozinho. Pega o seu celular, usa lá o Canvas ou qualquer outro programa lá e escreve alguma coisa. Você não está impedido de fazer isso, igreja. Vocês sabem a visão. Quem dera todo mundo fizesse. Não é? Ia ter mais gente sendo alcançada com a visão. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Eu estou muito feliz com a obra que as mulheres realizaram. Mas eu vou ficar mais feliz ainda quando tiver o dobro de mulheres recebendo. Quando tiver o triplo de mulheres recebendo. Quando esse lugar aqui for pequeno demais, a gente tiver que alugar um lugar para fazer o evento das mulheres, porque elas vão estar ministrando para muitas mulheres. Quantos creem assim? Isso é possível, irmãos? Segundo a vontade de Deus, é. Eu sou ambicioso em relação ao reino. Muito. Estou pedindo a Deus que me abra outras portas. Em junho estaremos de novo no Ceará, na comunidade Logos, pregando o evangelho do reino. Já está determinado. Agora, em abril, tem o nosso seminário aqui. E vai ter uma outra porta se abrindo numa igreja batista. Pastor Márcio, através do Igor, me informou que nós vamos ministrar os votos do deserto numa igreja batista, só não me disse aonde. Mais uma igreja vai abrir as portas para a visão do reino. Amém? Foi pouco esse amém. Vou falar de novo. Mais uma igreja vai abrir as portas para a visão do reino. Se tu não se empolga, quem vai se empolgar, irmão? A obra é nossa. Se nós não nos empolgarmos, quem vai se empolgar? Por nós. Vamos assumir isso em nome de Jesus, amém? Então a palavra acabou sendo uma exortação. Leia comigo, por favor. É a última. Leia em voz alta. Tem uma exclamação ali, não tem uma exclamação? É um grito. É uma palavra de brado. Vamos ler junto, igreja? Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor
a Sião. Amém, povo santo? Que lindo! Aleluia! Atalaia não havia só de tragédia, não. Eles também são boca para ver e observar. Está vindo o rei está vindo, ele vai tomar posse de Sião. Amém? Não é a nossa vocação? É a nossa vocação. Eu queria que você saísse daqui com esse impacto, de ser um atalaia do Senhor, um atalaia do reino, e pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo, em qualquer ocasião. Publiquem. Eu quero ver vocês publicando. Quero ver na sua rede social. E o pastor, de vez em quando, passeia, viu? Na sua página. Aí está lá futebol, está lá política, mas não tem uma palavra do evangelho. Bota lá um textinho, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui na frente. Eu vou terminar diferente hoje. Pastor Manuel. Ele está ali escondidinho ali, mas é um homem de Deus. Está vestido com uma camisa polo branca linda. Está chique, está elegante. Quem foi que deu? Foi a igreja que deu a ele no aniversário dele, viu? Chique, ele veio homenageando a igreja. Pastor Manuel vai nos abençoar, todos nós. Amém? Para que possamos cumprir aquilo que Deus já planejou para nós. A nossa função, igreja. Nós fomos chamados para isso. Você concorda com isso? Deus não depositaria essa gama toda de informação no seu coração, essa visão toda, para você ficar só para você. É impossível isso. O que Deus te revelou é para o mundo. É para alertar o mundo. É para falar para os seus familiares não crentes. É para falar com seus colegas de trabalho, com os colegas da faculdade, da escola. Anuncia. É a palavra de ordem para a nossa vida, para a nossa igreja. Ele nos constituiu como atalaias. Se alguém dizer, pastor, não vi nada explícito dizendo que nós somos atalaia na nova aliança. Tá bom, não viu? Tudo bem. Mas a função não é essa? De ficar apercebido e falar a visão? Então faça isso em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor que nos abençoe. Possamos cumprir a nossa função nesse tempo. Em nome de Jesus. Erga a sua destra ao céu, a destra ou a esquerda. Erga uma das suas mãos ao céu. Peça ao Senhor isso. Usa a minha vida, Senhor, como um atalaia, como um anunciador, como aquele que vai proferir palavras reveladas do reino, como aquele que vai advertir o pecador do seu erro, do seu pecado, porque o juízo já está vindo. Nós possamos fazer a posição de atalaia.